Você acha que o Real Madrid só teve galáctico na sua história? Achou errado. Vem com a gente saber quais são os piores jogadores que já passaram pelo Real Madrid. Fala galera, sejam bem-vindos ao Estádio 021, nosso canal com muita resenha sobre futebol. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre notícias, história e opinião aqui do esporte da bola redonda. Aposto que quando a gente fala em Real Madrid, você lembra do timaço do Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Toni Kroos, Modric e companhia aí que ganhou 4 títulos de Champions League em 5 anos. Ou se você é da galera das antigas, como eu, lembra do time de galácticos de Ronaldo, Zidane, Raul, Figo, Roberto Carlos e Beckham. Mas hoje aqui o papo não é bem sobre craque não, e sim jogadores pra lá de contestáveis que já atuaram pelo clube merengue. Recentemente o Diário AS fez uma lista de piores jogadores que atuaram pelo Real Madrid. Quer saber quem são? Então fica ligado aqui com a gente. Bom, nessa formação entre aspas aí espetacular, a gente começa no gol com o argentino Albano Bizarri. O goleiro começou a carreira no Racing e logo foi contratado pelo Real Madrid para ser reserva imediato do goleiro alemão Bodo Illner em 1999. O jogador era cotado para ser o substituto natural da meta do Real Madrid, mas acabou perdendo espaço por conta do surgimento de um tal de Iker Casillas. Bizarri acabou atuando só em 7 partidas pelo Real e não deixou saudade. Passou por diversos clubes depois do Real, como Valladolid, Lazio, Genoa e Udinese. A curiosidade é que ele continua atuando até hoje. Com 43 anos, ele segue em atividade no futebol italiano jogando pelo Perugia. Na lateral direita a gente tem o uruguaio Carlos Diogo. Diogo se destacou atuando no futebol uruguaio e depois no River Plate, chamando a atenção do gigante espanhol, que o contratou em 2005. Só que ele teve pouquíssimas chances no time principal e depois de uma temporada foi emprestado para o Zaragoza. Um ano depois acabou contratado em definitivo pelo próprio Zaragoza e foi mais um nome que não se firmou no clube de Madrid. A gente agora começa formando a zaga com Woodgate, jogador inglês que teve um ótimo início de carreira no Leeds United. Passou pelo Newcastle e logo interessou o Real Madrid, que pagou 13 milhões de euros pelo zagueiro em 2004. O problema é que desde a passagem do Woodgate pelo Newcastle ele já tinha muitos problemas com lesões e na Espanha não foi diferente. Na primeira temporada não atuou em nenhuma partida pelo clube espanhol. Só foi fazer sua estreia na temporada de 2005-2006 e nesse jogo, nessa estreia, ele marcou um gol contra e ainda foi expulso. Esse jogo foi só um indício do que seria a passagem do defensor pelo clube, que pouco tempo depois retornou para a Inglaterra. Completando ali o miolo da defesa, nós temos o Predrag Spazic, zagueiro sérvio que atuou no Real Madrid no início dos anos 90. Na época ele jogava pela então Iugoslávia e o zagueiro atuou em apenas 25 partidas pelos merengues e foi outro que não deixou nenhuma saudade no futebol espanhol. E fechando o setor defensivo, talvez apareça aqui o nome mais conhecido dessa lista. É o lateral esquerdo português, Fábio Coentrão. O jogador português chegou cercado de grande expectativa depois de ter tido ótimas temporadas atuando pelo Benfica, custando a quantia de 30 milhões de euros ao Real Madrid. Em Madrid, no entanto, não chegou nem perto de repetir as boas atuações da época dos encarnados. Muitas vezes não sendo utilizado e em outras ocasiões lutando contra lesões, Coentrão foi uma grande decepção no futebol espanhol. Em 6 temporadas, atuou por 106 partidas e nesse meio tempo foi emprestado para o Mônaco e para o Sporting. Hoje atua no Rio Ave, mas ainda longe de mostrar o futebol que uma vez ele apresentou no Benfica. Agora a gente abre o meio campo com Gravesen, o volante dinamarquês que ficou muito conhecido por protagonizar uma briga com Robinho no clube merengue.
próprio AS chamou o atleta de o jogador mais estranho que já atuou pelo Real Madrid. O volantão de imposição física tinha se destacado no futebol inglês, atuando por Everton e seguiu para o gigante espanhol. A passagem durou só uma temporada e depois o dinamarquês foi atuar por Celtic e novamente no Everton. No meio agora aparece outro uruguaio. Agora a gente está falando do Pablo Garcia, também um volantão. Pablo Garcia foi revelado pelo Montevideo Wanderers e passou sem brilho por times reservas de Atlético de Madrid e Milan. Porém se destacou pelo Osasuna entre 2002 e 2005, principalmente por jogadas fortes. Chegou ao Real em 2005 e só atuou no clube nessa temporada. Tinha contrato até 2008, mas foi emprestado para Celta e Múrcia até que seu vínculo se encerrou. E fechando a meiuca aparece o francês Julien Faubert. O jogador vestia a camisa do West Ham quando em janeiro de 2009 surgiu a chance de atuar pelo Real Madrid. O clube espanhol pagou 1,5 milhão de euros para contar com os serviços de Faubert por 6 meses, com opção de compra por 3 temporadas. Porém, Faubert fez muito pouco, para não dizer nada, pelos merengues, ficando marcado por faltar um treino, pois achava que seria um dia de folga. Só entrou em campo em 2 oportunidades e rapidamente voltou à Inglaterra. E agora a gente chega no setor ofensivo com a escalação do bósnio Balic. O ponta chamou a atenção de toda a Europa depois de atuar muito bem no futebol turco. Em 1999, o Real Madrid desembolsou 26 milhões de euros para contar com os serviços do Balic. Sua passagem pelo clube mais vitorioso do mundo durou apenas 11 partidas. Antes do começo da temporada 99-2000, rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e ficou fora de combate por um longo período. Quando voltou, não teve espaço e acabou sendo emprestado para Fenerbahçe e Rayo Vallecano. Mesmo com lesão e esses futuros empréstimos, o Balic ainda fez parte do banco de reservas na final da Liga dos Campeões de 99-2000, em que o Real Madrid se sagrou campeão em cima do Valência. Na outra extrema, nós temos o holandês Royston Drenthe. O promissor holandês começou sua carreira no Feyenoord e aos 20 anos chegou ao Real Madrid pelo valor de 13 milhões de euros. Na sua primeira temporada pelo Real, até que foi bastante a campo, jogando principalmente como lateral esquerdo. Acontece que nesse meio tempo chegou um tal de Marcelo ao clube espanhol e ele ocupou de vez a posição na lateral esquerda. O Drenthe não lidou bem com isso e depois de ter sido deixado de fora da lista de relacionados de uma partida, abandonou o treinamento do time. Na temporada seguinte foi perseguido pela torcida e sofreu inclusive com crise de ansiedade, o que afastou o jogador por um bom tempo dos gramados. A partir daí a carreira do Drenthe começou a degringolar e o jogador passou por uma série de clubes sem deixar saudades. Drenthe tentou carreira depois como rapper e chegou a decretar falência em dezembro de 2020. E fechando esse incrível esquadrão merengue, liderando o ataque nós temos Antonio Cassano. Cassano surgiu como uma grande promessa do futebol italiano, se destacando na Roma e chegou à Espanha em 2006 pela quantia de 24 milhões de euros. Apesar de ter qualidade, Cassano sempre foi muito esquentado e não era lá muito chegado aos treinos. Sua forma física sempre foi muito questionada no Real, pois sempre também batalhou muito contra a balança. Também entrou em rota de colisão com o então técnico Fábio Capello, encerrando sua passagem pelo Real após apenas uma temporada. Depois disso, retornou ao futebol italiano e jogou por diversas equipes como Sampdoria, Milan e Inter. No Milan, inclusive, já na década de 2010, ele descobriu que tinha problemas cardíacos. E essa foi a solução de craques, só que não, que passaram pelo Real Madrid. E aí, gostou desse esquadrão suicida do Real? Concorda com esses nomes? Diz pra gente aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like maroto e também se inscreve no canal, tá certo? Valeu, galera. Fui!